Paz em Jesus. Mais uma vez estamos aqui na graça de Deus, lendo e refletindo o livro do Eclesiástico, capítulo 21, hoje. Fuga do pecado. Filho, pecaste? Não o faças mais, mas ora pelas tuas faltas passadas para que te sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. Os seus dentes são dentes de leão, que matam as almas dos homens. Todo pecado é como uma espada de dois gumes. A chaga que ele produz é incurável. O ultraje e a violência destroem as riquezas. A mais rica mansão se arruína pelo orgulho. Assim será desenraizada a riqueza do orgulhoso. A oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus, e Deus se apressará em lhe fazer justiça. Aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Aquele que teme a Deus volta ao seu próprio coração. De longe é conhecido o poderoso de linguagem insolente, mas o homem sábio sabe como se descartar dele. Procedimento do pecador e do sábio. Quem constrói a sua casa à custa de outrem é como aquele que amontoou pedras para construir no inverno. A reunião dos pecadores é como um amontoado de estopas. Seu fim será a fogueira. O caminho dos pecadores é calçado de pedras unidas, mas ele conduz à região dos mortos. As trevas e os supícios, aquele que guarda a justiça penetrará o espírito dela. A sabedoria e o bem e o bom senso são a consumação do temor a Deus. A sabedoria e o bom senso são a consumação do temor a Deus. Jamais tornar-se-á hábil aquele que não é sábio no bem, pois há uma sabedoria que produz muito mal, e o bom senso não está onde está a amargura. A ciência do sábio espalha-se como a água que transborda, e o conselho que ele dá permanece como fonte de vida. O coração do insensato é como um cântaro lascado. Nada retém de sabedoria. Qualquer palavra sábia que ouça o homem sensato, ele a louvará e dela se aproveitará. Que a ouça um voluptuoso, e ela lhe desagradará, e ele a arremessará para trás de si. A conversa do insensato é como um fardo para carregar, mas o encanto se acha nos lábios do homem sensato. A conversação do homem prudente é procurada na sociedade. Todos relembrarão suas palavras em seus corações. A sabedoria é para o insensato como uma casa arruinada. A ciência do insensato é feita de palavras incoerentes. A instrução é para o insensato como peias nos pés e como algemas nas mãos. O insensato eleva a voz quando ri, mas o homem sábio sorri discretamente. Para o homem prudente, a ciência é um ornato de ouro, uma pulseira que traz no braço direito. O insensato põe facilmente os pés na casa do vizinho, mas aquele que tem educação hesita em visitar um poderoso. O insensato olha dentro de uma casa pela janela, o homem bem educado permanece fora. É sinal de loucura escutar a uma porta. O homem prudente indigna-se com tal grosseria. Os lábios dos imprudentes só proferem tolices, mas as palavras do sábio têm peso na balança. O coração dos insensatos está na boca. A boca dos sábios está no coração. Quando o ímpio amaldiçoa o adversário, amaldiçoa-se a si mesmo. O delator
macula-se a si próprio e é odiado por todos. O que mora com ele será odioso, mas o homem sensato que se cala será honrado. Esse trecho, ele é muito importante para nós, né? Esse trecho, ele refala tudo, né? Como toda a palavra de Deus, ela é importante, mas esse tem uma especial, porque esse aqui nos dá a alegria, né? De que Deus, ele regido por essas palavras, porque essas são palavras inspiradas por Deus. Não foi Deus que falou, como era no antigo, né? No livro do Êxodo, Levítico, né? Mas isso aqui foram vivências que o sábio testemunhou e que ele próprio, com o decorrer de sua vida também, foi concluindo que acontecia com aquelas pessoas que não sabiam honrar, amar e servir a Deus. Então é isso, né? É o que a pessoa que crê em Deus, né, que tem fome e sede de justiça, como diz as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, que o caminho do pecador é calcado de pedras unidas, né? Então nós temos que rezar, pedir ao Divino Espírito Santo, né? Se alguém jovem está vendo isso aqui, as pessoas de mais idade, mas creio que o Espírito Santo, né? Há pessoas de fé em nosso meio. A pessoa que tem fé, ela é bênção para ela e bênção para outras pessoas também, né? Com certeza, muitas pessoas mais idosas foram agraciadas com a fé e têm a fé, né? É crer em Jesus, por quê? Porque é como diz aqui, ó. Quem constrói a sua casa à custa de outrem é como aquele que amontoa pedras para construir no inverno. Então, aqui esse trecho, ele está no versículo 9 da segunda estrofe do nosso estudo, que é o procedimento do pecador e do sábio. Mas esse texto 9, ele já é um resumo do que nós lemos do versículo 1 ao versículo 8. Então, o que se diz isso? Então, a gente tem que procurar construir a casa com nossos próprios esforços. Não digo mais a casa terrena, porque muitas vezes, né, ela não né, para Deus nada é impossível, mas a casa terrena, a gente, se Deus abençoar e a gente vê que é bênção de Deus, constrói. Fora isso, nós temos que pensar em construir a habitação do céu. Por quê? Porque, infelizmente, nós somos obrigados a trabalhar, né, no verão. Aqui está falando, ó, carregar pedras no inverno. Então, infelizmente, a gente, antes de seguir a Deus, né, antes de aceitar Jesus como suficiente Salvador e antes de, muitas vezes, de ser batizado, antes de assumir a vida com Deus, primeiramente vai fazer o quê? Vai trabalhar muito para construir, né, a sua casa, para ter uma estabilidade financeira. E muitas vezes já é tarde, né? Então é isso, a pessoa montou a pedra, você trabalha muito, de segunda a segunda, para poder conseguir alguma coisa na vida, porque está cada vez mais difícil, porque a obra de Deus já está acabando. Então, a pessoa, quando ela está em consonância com Deus, a obra dela também já está acabando, né? Não se está tendo mais da onde tirar dinheiro, o que inventar para poder ganhar dinheiro. Então, cada vez está mais difícil, né? Em ordem natural. O que pode ocorrer daqui a uns tempos é voltar ao que era antes, a agricultura. Só que não vai ser como antes, a terra já está cansada, a terra já está imunda, né? Com tantas mortes, tanto de mortes de pessoas como mortes de animais, os acidentes climáticos, né? Então a terra ela já não está mais ela está no final da obra de Deus, a terra, né? Não é como no início, né? No início Deus, tanto é que os sacerdotes de Deus, as pessoas escolhidas por Deus eram ungidas, né, por orientações que Deus dava aos profetas. Então, essas pessoas eram ungidas com o melhor da obra de Deus, né? A obra de Deus, ela era, né, era exclusiva. Então, hoje, o que resta para nós é isso. Só está restando a glória de Deus mesmo, né? Porque Deus avisou
E quando essas coisas vão acontecendo, a glória de Deus vai se manifestando. E quem tem um pouco de conhecimento e entendimento já sabe, está chegando a hora, porque Deus está sendo foi glorificado em Jesus e está sendo glorificado por suas próprias obras que já não existem mais, né? Como Jesus falava para os fariseus. Qual que é a obra de Deus para que nós creiamos, para que nós a façamos? Jesus responde para eles: a obra de Deus é que vocês acreditem e creiam naquele que ele enviou. Naquela época, há 2000 anos atrás, a obra de Deus já era acreditar naquele que o Deus Pai enviou para falar com eles, né? Que era Jesus, há 2000 anos atrás. Imagine agora, né? Então é isso, né? Voltando de novo aqui, ou o traje à violência destrói as riquezas. A mais rica mansão se arruína pelo orgulho. Então, a rica mansão é aquela que é construída bem forte, né? Que nem o tempo poderia vencer o tipo de construção, a elegância, né, da construção, os móveis, né? Mas se a pessoa é orgulhosa, porque a pessoa com o tempo não tem como manter aquela riqueza. A riqueza, ela tem que ser mantida. A pessoa tem que ter riqueza, né, no conjunto do olhar da pessoa, né, quando você olha assim, né, só coisas belas, coisas bonitas, porém a pessoa tem que ter a riqueza para manter aquilo. Porque se você não cuida de um móvel rico, bonito, não lustra, se você não encera o chão, o assoalho da casa que era antigo, se você não pinta, né, os detalhes, né, das portas, né, que eram trabalhados, a casa vai ficando velha. Só uma pessoa bem sensível para, né, para as coisas de Deus que vai perceber que aquela casa era rica. Ao contrário, será ruína como todas as outras. Então a riqueza, ela tem que ser mantida. Porém, não se pode querer manter a riqueza a todo custo, porque tudo tem um fim. Deus, ele pôs fim à sua obra e nós também. E não adianta, como está dizendo aqui, né, a palavra que nós lemos, espernear, não adianta gritar, não adianta querer que as coisas se resolvam, porque não resolve, a obra está acabando, né? É a obra de Deus. Se você grita, você esperneia, você acha ruim, você quer ter o fulgor, né, de antigamente, sem crer em Jesus, você está gritando contra Deus. Porque Deus, e cada vez mostrando mais ignorância da situação do mundo. As pessoas vão dizer, da onde que veio, né? As pessoas sábias. Dizer eu não digo, né? Porque o sábio, ele se cala diante dessas situações. Mas a pessoa vai pensar, né? Ela vai constatar de onde será que veio, para onde será que vai tal indivíduo, né? A oração do pobre, versículo 6 do capítulo 21. A oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus, e Deus se apressará em lhe fazer justiça. Muitas vezes a gente acha que está demorando, mas lá, se você acha que está demorando aqui, pode crer que no juízo final vai ser caprichadíssimo a justiça de Deus. A justiça de Deus, muitas vezes, ela já é vislumbrada aqui na terra. Mas os que não são agraciados com vislumbre aqui na terra, certamente ela será reluzente, brilhante no céu. Agora vamos ao subtítulo do procedimento do pecador e do sábio. A reunião dos pecadores é como um amontoado de estopas. Seu fim será a fogueira. Pecador nunca se reúne para resolver alguma coisa. Só se reúne para bebedeira, comilança e quando resolve alguma coisa procura resolver em favor próprio, né? E o pecador, quando se reúne, os pobres, né, os humildes, às vezes até se arrepiam, né, querendo dizer assim, porque de lá só vai sair mais sugações, mas, né, a pessoa só vai sair mais coisa para sugar o coitado que tá, né, lá fora, né. Então é isso, um motor, só vai ser a fogueira, né, a estopa ela serve para acender o fogo, né, e queimar, é só isso.
E essa fogueira não é fogueira agradável a Deus, não. O fogo agradável a Deus é o sacrifício pacífico da época do livro do Êxodo, da época do livro do Levítico, da época do Deuteronômio. Esse é o sacrifício, é o fogo agradável a Deus, é esse. No mais, só vai desagradar a Deus e só vai chamar a atenção a Deus para ele ministrar a justiça dele, que é terrível. Como diz em Salmos, como dizem em passagens da Bíblia, a justiça de Deus é terrível. Né? Deus é Pai, Deus é bom, mas a justiça dele é terrível para quem não a suporta. Vamos pular agora para o capítulo 19, porque nós já refletimos tudo isso que nós já lemos aqui, já foi resumido nessa nossa reflexão de agora a pouco, né? Nesse trecho da nossa reflexão. A conversa do insensato é como um fardo para carregar, mas o encanto se acha nos lábios do homem sensato. É como a reunião dos pecadores. Nunca reúnem para falar coisas que irão edificar o próximo, que irão ser para o bem comum, que irá trazer a verdade, que irá elucidar, né, coisas que estão escondidas. Reunião de pecador não serve para nada disso. Eles se reúnem quando estão achando que está na hora de tomar uma atitude porque estão perdendo alguma coisa. Vamos agora versículo 27, né? É sinal de loucura escutar a uma porta. O homem prudente indigna-se com tal grosseria. Porque a porta, né? A porta, ela existe desde lá de Israel. Porque em Israel o povo já havia se estabelecido. Então a porta, ela tem que ser respeitada, né? Jesus mesmo, em passagens da Escritura, ele sempre mencionava a porta. Se a porta não fosse uma privacidade, um direito e até talvez uma justiça de Deus, ele não citaria a porta, e quando mencionasse alguma palavra de porta, iria criticar, iria falar alguma coisa má, né? Falar que alguma parábola com porta, ele iria nos deixar, né, uma pista de que não era para deixar a porta para trancar. A porta é o limite, a porta é a dignidade da pessoa, né? Depois do versículo 30, né? Quando o ímpio amaldiçoa o adversário, amaldiçoa-se a si mesmo. Graças a Deus, né? Então, a própria justiça de Deus, né? Graças a Deus que quando o ímpio amaldiçoa, é ele mesmo, né? Porque todo mal, graças a Deus, todo mal, quando for, né? Quando vier de volta, né? Quando vier de volta tudo aquilo que a gente faz, o mal vai cair em quem praticou o mal. Graças a Deus, né? Justiça de Deus. E depois tem o versículo 31, que são as mazelas, né? Que são as corrupções, que são as misérias, né? O delator aqui macula-se a si mesmo e é odiado por todos. Então, procurar falar só coisas que vão edificar, coisas que vão acrescentar. Como diz São Paulo em uma das passagens dele, conversais com hinos, com salmos, né? Saber a hora, quando for abrir a boca, falar para resolver alguma coisa. Não ficar usando, como nós, né, dizemos na gíria, de blá blá blás. Né? Dialogar é uma coisa, blá 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 é outra, né? Dialogar é quando você vai falar, ó, tem isso, ó, não tenho por causa disso. Pronto, acabou. Agora ficar de blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Ah, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não sei o que, eu ia, não sei o que. Isso aí não resolve nada, isso aí não agrada a Deus. Deus quer que a boca seja para louvá-lo, para bendizê-lo, para edificar o próximo e falar palavras que vão ser eficazes e que vão resolver. Essa é a autoridade de Deus na pessoa. Não digamos nem a autoridade da pessoa, é a autoridade de Deus sendo exercida por alguém, que nós, quando estamos aqui, nós somos servos de Deus, né? Então não devemos nem nos gloriar de quando consegue fazer isso que Deus manda, porque isso é
autoridade de Deus, não é autoridade da pessoa. Porque Jesus, no Evangelho, diz aos sumos sacerdotes, né, aqueles doutores da lei: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se não me engano, na palavra que ele cura o paralítico, né? Acho que é essa mesmo, onde ele cura o paralítico, né? Que desceu na cadeira, o pessoal vai curar, né? Ele falou assim: por que não? O que é mais fácil fazer no dia de sábado? Curar, é o que eu digo, não ficar de blá blá blá, resolver. Curar ou falar levanta-te, anda, né? Isso é o mais fácil, né? Então, é essa palavra aí de Jesus, do paralítico lá que entra lá, né? Que não tinha como passar pela porta, não tinha como passar pela... Essa passagem do Evangelho que eu estou citando, ela é uma como se diz? A vivência de Jesus dessa palavra aqui, né? Também passou a vivência, a resolução dessa palavra que eu estou lendo aqui. É uma passagem muito conhecida para quem lê e ouve o Evangelho, do que o paralítico não tinha como entrar pela porta por tanta gente que estava lá querendo ouvir falar Jesus, né? Talvez curiosos ou até mesmo os que queriam ouvir a sabedoria de Jesus. E não tendo jeito, e as pessoas, né, quem estava carregando ele tinha muita fé, porque o paralítico, ele era doente, né? Fé, a fé, para a pessoa ter fé, ela tem que ter um mínimo de saúde, né? Um doente não pode ter muita fé porque ele depende de um outro ato. A fé é uma força própria que a pessoa tem, uma energia própria que, somando, né, com uma outra energia positiva, ela se concretiza. Então, uma pessoa doente, ela não tem muita condição de exercer a fé, porque ela não tem força, ela está abatida. Então, a fé é isso, a fé é a pessoa ter um mínimo de saúde. O reino de Deus, pregado por Jesus, ele é primeiramente saúde. Uma pessoa sadia, ela pode ter fé, ela pode crer, né? Crer e fé é a mesma coisa, para executar os conselhos, os ensinamentos e, né, entrar no trilho, né, do caminho de Deus, que é Jesus. Então, essa passagem diz isso, né? Então, é isso que nós temos que fazer, ficar quieto e agir. Nada de palavras inúteis, né? Nada de querer enganações. Não tem condições, não tem condições. Isso não é orgulho, é assumir a condição perante Deus. É mais bonito você se assumir perante Deus do que querer enganar o outro, né? Não pode, porque todo mundo, infelizmente, as pessoas ainda colocam muita esperança na pessoa, né? Como nação significa colocar esperança em alguém inferior, né? Então, como nação, não faça isso. Apesar de ser nação, ninguém deu o direito de enganar a pessoa e falar que vai ser uma coisa ou não. Ninguém tem esse direito, mesmo sendo nação. Ou melhor, pior sendo nação, que a situação de uma nação, ela já não é favorável para Deus, né? E fazer isso, então, piora mais a situação ainda. Então, não falar coisas que você não irá cumprir, não ficar enganando, enrolando a pessoa, porque não temos mais tempo de ficar enrolando a pessoa, né? É isso que diz aqui. Não são palavras minhas, é a reflexão que tira desta palavra. Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima vez, se Deus quiser.